Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar mais um vídeo, para compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração nesse devocional, amém? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 2, versículos do 2 ao 4, que diz o seguinte: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4 diz: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Texto interessante, irmãos, e eu quero compartilhar aqui, analisar com você aqui esses 3 versículos. Veja bem, versículo 2 vai dizer: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Uma referência aqui, é um salmo messiânico, uma referência aqui ao próprio Jesus. Existem pessoas assim, sabe? A gente observa, né, o comportamento humano. Existem pessoas que se levantam contra Deus. Como assim, pastor? Se levanta contra Deus? Sim. Na tentativa, muitas vezes ela se declara cristã, mas não, uma tentativa clara de rejeitar o governo de Deus sobre a sua vida. Se levanta contra o Senhor, diz, os príncipes conspiram, né? Essa palavra conspiração, a gente vê muito em filmes de reis, né? Onde generais conspiravam contra os seus reis. Conspirar era não aceitar o governo de determinada pessoa. Então ela conspira porque ela não aceita. Então ela quer tomar o lugar, normalmente, dessa pessoa. Tais pessoas, elas não têm entendimento. Elas têm se levantado, elas têm conspirado contra o governo do Messias sobre a sua vida. Que coisa estranha, né? E o versículo 3, olha o que o salmista declara: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses príncipes não aceitavam o governo de Deus, do Messias, se levantavam, conspiravam contra ele, porque eles se sentiam presos. Sacudamos de nós as suas algemas. Você já percebeu, existem pessoas que elas se dizem cristãs, se declaram cristãs, mas elas não são felizes. Você não vê a alegria do Espírito Santo de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela acha que Deus, ela não tem a verdadeira liberdade, Deus estaria sufocando-a. Ela muitas vezes pensa assim: poxa, eu não posso estar com os amigos, eu não posso beber, eu não posso desfrutar dessa vida. E ela acha que isso é verdadeira liberdade. E muitas vezes ela pensa que viver sob a direção do Espírito, viver sobre o governo do Senhor Deus, isso seria uma espécie de prisão, algema. Então esses príncipes declaram, olha, eles conspiram contra Deus, não aceitam o seu governo, e eles declaram: sacudamos de nós as suas algemas. E o versículo 4 tem a resposta de Deus diante de tudo isso. Deus observa o homem, observa aquele que se diz cristão, né? Vai na igreja e se diz cristão, né? Observa tais pessoas e a reação de Deus: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eu fico pensando nessa cena aqui, irmão. Deus analisando o homem se debatendo para não fazer a vontade. Ri-se aquele que habita nos céus. Por que Deus ri? Porque ele nos vê se debatendo contra a vontade dele. E o próprio Cristo, na oração dominical, vai nos ensinar: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E a gente muitas vezes conhece esse versículo de cor, mas quando Deus quer revelar, Deus nos mostra, quer que façamos a sua vontade, a gente fica se debatendo contra a vontade dele, a gente conspira contra ele, a gente se levanta contra o governo de Deus. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ele está me prendendo, não, eu quero ter minha liberdade. Querido, lembre-se, o Senhor ri dos céus quando nos vê tendo esse tipo de comportamento de infantilidade, de imaturidade espiritual. Já foi o tempo em que você fazia as suas vontades. Talvez no seu início da sua caminhada, nos seus primeiros momentos de discípulo, você ainda muito criança, espiritualmente falando, você ainda ficava se debatendo. Você percebe? Criança não faz as vontades dela. Ela chora, se esperneia, ela quer mamar. Uma criança, um bebê que mamar, o que ela indica que está com fome? Quer mamar, ela vai espernear para que a vontade dela seja saciada. Então a mãe vai dar a sua mamadeira e dar o leite para ela. Pois é, esse tempo já passou, querido. Quero dizer para você que Deus é rei quando nos vê agindo desta forma, conspirando contra Ele, conspirando contra a sua vontade, quando nos vê desejosos de fazer a nossa própria vontade. O Senhor zomba deles.
todas essas pessoas que estão se debatendo contra a vontade do Senhor. Amém? Há pessoas que se sentem presas, né? Que não mais podem pecar. Ela descobriu que a vida de pecado é uma vida de ofensa a Deus. Então ela está se sentindo algemada, se diz cristã, mas ainda não encontrou a verdadeira liberdade. Sabe o que Deus faz dessas pessoas? Elas não querem se arrepender. Deus apenas observa, ri aquele que habita no céu. Ri-se aquele que habita no céu. O Senhor zomba de tais pessoas. Quando é que Deus ri lá do céu? Quando Ele nos vê agindo desta maneira. Mas é um sorriso de como se estivesse dizendo: pobre criança, meu filho que age assim. Que você possa se voltar para Ele, não conspire contra Deus. Seja feita a sua vontade. Deus te abençoe.